Bom, e a Agência Nacional de Petróleo estuda agora mudanças históricas nas regras do gás de cozinha. A ANP quer permitir novos modelos de negócio, como a recarga parcial de botijões, o chamado refil de GLP, e tem outra medida também em discussão, que é autorizar que uma empresa possa encher recipientes de outras marcas. Duas práticas hoje são proibidas por lei e vale lembrar que o gás de cozinha está presente aí em cerca de 90%, dos lares brasileiros. Vamos entender um pouco mais sobre esses impactos dessas mudanças todas com Davi Zilberstein, colunista da CNN Infra. Bem-vindo mais uma vez por aqui. Um bom dia para você nesse feriadão. Bom dia, mulher. Bom dia quem nos assiste. Quero muito saber a sua percepção diante desse cenário. Antes de mais nada, é um movimento proibido por lei agora, mas existe uma avaliação por parte da ANP para permitir que seja possível fazer essas alterações. Como é que você enxerga? Olha, na realidade, o que é importante dizer é que isso não é uma coisa nova em termos de proposta. Há 20 anos ou mais, até já no tempo, do meu tempo lá no início da ANP, essa questão do GLP, do gás de botijão, que é, vamos dizer assim, a forma mais popular que as famílias, e principalmente as famílias, têm outros usos, mas principalmente as famílias têm como forma de cozinhar, é o energético, talvez, junto com a eletricidade, com maior penetração nas famílias brasileiras. Tem indústrias que usam também, mas aí já não o botijão. Quando a gente fala desse GLP que a ANP quer mudar, aquele GLP é o botijão de cozinha, vamos chamar assim, que é o botijão de 13 quilos. Você tem menores e tem aqueles maiores usos mais intensos, principalmente usos industriais, usos em condomínios. Quer dizer, esse onde a alteração está sendo proposta é aquele que normalmente os lares brasileiros usam. Você tem mais de 100 milhões de botijões espalhados pelo Brasil. Eu vou dizer, exatamente pela experiência pregressa, como um dos grandes desafios que nós tínhamos, porque supostamente, em tese, se você permitir que a pessoa tenha mais liberdade de não comprar um botijão cheio, por uma questão, normalmente questão econômica, a única coisa que justifica é você não encher o botijão. Ou, por exemplo, você ter mais liberdade na troca a intercambiabilidade, ou seja, alguém que encher do outro, tudo em tese parece ser bom. Primeiro, eu não vejo, o ideal seria que uma pessoa não precisasse comprar, não faz sentido, a não ser pelo lado econômico, comprar o gás fracionado, ou seja, eu quero meio botijão como você enche meio tanque de um carro. Então, não faz sentido, seria muito melhor você ter os programas de atendimento, principalmente das classes menos favorecidas economicamente, para você deixar que a pessoa receba sempre um botijão cheio. A outra questão é a questão de segurança. Eu acho, então, primeiro, na questão da venda fracionada, eu acho que não faz muito sentido, inclusive em termos de logística, você vai ter uma movimentação muito maior. Uma pessoa que, por exemplo, compra um botijão ou usa um botijão por um mês, se ela for fracionando, trocando, você tem uma mobilização de botijões, você tem a mobilização da pessoa, você tem a estrutura da logística do enchimento, quer dizer, isso é a primeira coisa. Depois você não tem uma estrutura para isso nesse momento, né? Então você teria que fazer uma estrutura nova. É a questão da segurança dos botijões. Hoje os botijões eles vêm com a marca da empresa que é a envasadora, quer dizer, então isso te dá mais segurança em termos de quem é que está te fornecendo e principalmente a qualidade do botijão. A gente não pode esquecer que o botijão de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, ele chama liquefeito porque ele está sob grande pressão. Então, ele tem que ser usado, tecnicamente falando, da maneira mais segura possível. E tem um outro dado que eu acho que é não menos importante. Hoje, o crime está muito infiltrado no comércio de gás do GLP. E isso é fato público e notório, quer dizer, as milícias, principalmente, hoje usam como forma de coerção, inclusive, obrigar a comprar botijão de um determinado fornecedor, de um determinado depósito. E eu acho que quando você espalha, você cria uma capilaridade, você permite uma atividade outra, já num setor que está muito criminalizado e com um combate ao crime muito, muito difícil.
existe esse combate ao crime, a própria ANP, o Sindigás, as empresas que fornecem combate, mas o crime a gente sabe que ele se expande muito, principalmente nas zonas menos favorecidas. Eu acho que esse modelo vai favorecer muito a expansão da criminalidade. Ou seja, a questão de dizer, não, porque um botijão ele pode ser rastreado. Ele pode ser rastreado se você bota uma marca que, assim como uma arma, ela é raspada, ela é adulterada. Então, eu vejo com muitas reservas, estou falando por experiência anterior, e de muita análise, muita avaliação, eu não vejo quem se beneficia com isso. Eu acho que o consumidor não vai se beneficiar no final das contas, porque ele vai ter menos segurança em relação ao botijão, ele vai ter a garantia, por exemplo, num posto de gasolina, você bota no seu carro, tem muita fraude, que toda hora é detectada, que é combatida, mas tem fraude. Quando você compra 10 litros, entram 7 ou 8. No botijão, você não vai ter como controlar isso. Quer dizer, no carro, minimamente você tem. Então, na minha opinião, eu acho que faz muito mais sentido combater o crime do jeito que ele é hoje e permitir, como já existem os aportes, os aportes sociais, os modelos de transferência de renda, uma parte do gás é muito importante, que as pessoas tem o botijão vazio e depois enche o seu botijão. Inclusive, um programa social muito importante seria o segundo botijão, por uma explicação muito simples. Quando passa o caminhão, muitas vezes, a pessoa ainda tem gás dentro do seu botijão, mas ela é obrigada a trocar o botijão com gás lá no fundo. Se ela já tivesse um botijão vazio, ela receberia um botijão cheio. Então, eu diria que é um complicador muito grande. Eu diria que na minha opinião, além de não funcionar com segurança, ele vai abrir mais portas ainda para o crime entrar nesse segmento aí. Que, repito, é onde você entra em praticamente todos os lados brasileiros. Muito bem. Davi Zilberstein, colunista da CNN Infra, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom feriado para você. Obrigado, Muriel, para vocês e todos que nos assistem também. Obrigado. Obrigada.